E o texto áureo está escrito assim: portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, ereis gentios na carne, chamados à incircuncisão, pelos que na carne se chama circuncisão feita pela mão dos homens. A verdade prática, outrora sem Deus, por meio de Cristo, os gentios se tornaram descendência de Abraão e herdeiros da promessa. Amém? Então, nessa noite, nós vamos estar estudando a condição dos gentios sem Deus, né? Como eles, quem eram os gentios, né? Qual a condição deles e o que é gentio, né? A primeira pergunta aí é o que é, né? Quem são esses gentios, né? Qual a condição dos gentios sem Deus? Quem são os gentios, né? Os gentios eram todos os povos que não eram judeus. Então, todos aqueles que não vinham da descendência de Abraão, que não eram judeus, eles eram gentios. E havia, né, ali um paradigma muito grande, né, que um judeu ele não podia casar com um gentio, porque os gentios não adoravam a Deus e nem obedeciam à lei de Moisés. Um gentio ele podia se converter ao judaísmo, né? Então, quem eram os gentios, né? Qual era a condição dele? Quem era o gentio? Os gentios eram todos os povos que não eram judeus, né? Então, todos aqueles que não eram judeus, eles eram gentios. Dessa forma, algumas vezes, a palavra gentio, ela é aplicada para se referir a todas as nações não judaicas, sem representar alguma antipatia ou aversão, né? Outras vezes é aplicado no sentido de enfatizar o paganismo das outras nações. E, em último caso, o termo gentio passa a similar ao termo aquele que não conhece a Deus, né? Aonde que se tem o início, né, desse termo dos judeus, onde se originou isso? Lá em Abraão, no início da árvore genealógica judaica que começa com Abraão, né? A linha do tempo, ela começa com Abraão, que ele recebe uma promessa de nações se originando dele, né? E através do encontro que ele tem com Deus. Então, frisando, o que é gentio? É todo o povo que não é judeu, né? Mas quem eram os judeus? Os judeus são aqueles povos, né, que se originaram de Abraão, né? E através de quê? Através da promessa que Deus tinha feito para Abraão, que ele seria o quê? Pai de muitas nações, né? Nós conhecemos lá a história em Gênesis, Deus falando para Abraão, olha, né, para as estrelas e ver se consegue, né, contá-las, assim será a sua descendência, né? E Abraão já estava em idade avançada, assim como Sara, né? E nós sabemos da trajetória dessa história, né? Então, o nosso texto bíblico, ele se encontra no livro de Efésios, carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 2, que está escrito assim, no versículo 11: portanto, lembrai-vos de que noutro tempo ereis gentios na carne, chamada incircuncisão, pelo que na carne se chama circuncisão, feita pela mão de homens. O que naquele tempo estava sem Cristo e separados da comunidade de Israel, estranho aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Essa carta de Paulo aos Efésios, como nós já falamos, ela se torna universal. Mas olha que interessante, se não parece com a minha história e com a sua história, né? Naquele tempo, estáveis sem Cristo
e separado da comunidade de Israel, e estranhos ao concerto da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Lembra daquela época, o qual nós não conhecíamos a Deus, o qual nós não tínhamos esperança, né? E a palavra de Deus diz que nós, sendo jambuzeiros bravos, fomos enxertados, né, na oliveira. Olha que interessante, né? Romanos, capítulo 4, versículo 12 a 14, está escrito: e fosse pai da circuncisão daqueles que não somente são da circuncisão, mas que também andam nas pisadas daquela fé que teve o nosso pai Abraão, que tivera na incircuncisão. Porque a promessa de que havia de ser herdeiro do mundo não foi feita pela lei a Abraão ou a sua posteridade, mas pela justiça da fé. Pois, se os que são da lei são herdeiros, logo a fé é vã e a promessa é aniquilada. Como nós podemos falar que nós somos herdeiros, né? Pela fé, né? Nosso pai Abraão, né? O qual, pela fé, nós podemos, né, alcançar todas as promessas de Deus, né? Foi pela fé que ele alcançou. Ele não duvidou, né? Ainda que nem diz a palavra de Deus na carta de Paulo aos Hebreus, lá em Gênesis, que ele não duvidou, apesar de ser ultrapassado de idade, né, ter seus membros já adormecidos, Sara já ter passado do costume das mulheres, ele não duvidou da promessa que Deus tinha feito por ele. Ele teve fé. E nós, por fé também, temos promessas que estão na minha vida e na sua vida aí. Quais são os objetivos dessa noite, na lição? Conceituar espiritualmente circuncisão e incircuncisão. O que é a circuncisão? O que é a incircuncisão? Explicar a antiga condição dos gentios sem Deus e sem Cristo. E afirmar que, desprovidos de Deus, os gentios marchavam para a perdição. Amém? A introdução. Na presente lição, nós veremos que o autor de Efésios lembra aos gentios de que antes da regeneração, eles eram incircuncisos e haviam experimentado 5 formas de privação, né? Quais foram essas 5 formas de privação? A primeira, estavam sem Cristo, alienados quanto à promessa, estavam sem Deus no mundo, estavam sem esperança e separados de Israel, né? Olha só que coisa. Eles estavam sem Cristo. Eles estavam alienados quanto à promessa. Eles estavam sem Deus no mundo. Eles estavam sem esperança e separados de Israel. Trazendo para os nossos dias atuais, né, a gente vai trazer a memória da mesma forma como nós estávamos antes de conhecer a Cristo. De conhecer a Cristo, né? Nós éramos o quê? Gentios. Nós não tínhamos, né, nada de promessa na nossa vida. As promessas, na verdade, nós era que fazíamos, mas nós não vivíamos da promessa. A gente estava sem Cristo. A gente estava vivendo uma vida totalmente desarraigada, sem compromisso nenhum com Cristo, né? Nós não acreditávamos que Deus regia o mundo, que Deus estava no controle de todas as coisas. Nós não tínhamos esperança. Eu acho que um dos pontos mais fortes, né, da nossa vida antigamente era isso. Qual a esperança que a gente tinha? Na esperança só aqui da terra? A nossa esperança só era terrena? Paulo ele exorta, se nós esperarmos somente das coisas da terra, das coisas, nós somos os mais miseráveis homens. Nós temos frisado que o nosso negócio não é com a terra, nosso negócio é com o céu.
né? Então a gente não tinha esperança alguma. Qual a esperança que a gente tinha quando a gente morresse? Nenhuma. Que nós seríamos arrebatados, que nós iríamos ao encontro de Cristo. Qual a esperança? Qual o conforto que nós tínhamos? Então dá para ver que até então a gente era um povo pagão, a gente era um povo gentil, a gente acreditava em qualquer coisa, de menos nessas esperanças, os quais hoje nos alegram, nos traz esperança, né? E nós estávamos separados de Israel. Os gentios não tinham parte com a promessa de Abraão. E qual era a promessa de Abraão? Olha só que interessante. Gênesis capítulo 12, do versículo 2 ao 3, tem uma promessa, né, o qual os gentios não tinham parte. Olha só o que está escrito lá. Abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Deus falando para Abraão. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Olha que coisa mais interessante. Os gentios não tinham parte na promessa de Abraão. Se eles abençoassem, eles seriam abençoados, né? E através de Abraão seriam benditas todas as famílias da terra. Olha que coisa mais linda, né? Ele sentiu isso. E por isso não era herdeiro das promessas, não era herdeiro das bênçãos de Deus sobre a vida deles. A Epístola aos Efésios mostra a condição da posição gentílica. Incursisos, sem Cristo, separados de Israel, longe da promessa, sem esperança, sem Deus. Quando nós iniciamos, nós cantamos o hino 171, né, que era um pecador e andava sem Jesus. Não tinha esperança, né? Nós cantamos esse hino, né? E isso era o que o gentio da época tinha dentro dele. Ele não tinha esperança, vivia longe da promessa, né? E ele era incursivo. E o que isso tem a ver? Nessa lição, temos a oportunidade de constatar a real situação do ser humano sem Deus, quando ele carece da graça e da misericórdia divina. Então, essa lição, o qual nós estamos estudando nessa noite, ela vai nos dar a oportunidade de ver o que nós éramos e o que nós somos. E de nós valorizarmos, né, essa aliança que nós temos com Deus hoje. De sermos chamados filhos de Deus, né? De valorizarmos, né, as promessas do qual nos aguarda, as promessas futuras, aquelas que ainda estão para acontecer, conforme diz Apocalipse, que nem olho viu, que nem ouvido ouviu, né? Essas promessas, e as promessas também, os quais estão feitas para nós aqui, né? Então, nós vamos ter a oportunidade de constatar a real situação do ser humano sem Deus. Qual era a nossa situação sem Deus? Qual era a nossa situação sem Deus? Como era a nossa vida sem Deus? Como era a nossa vida sem enxergar a Jesus como Senhor e Salvador? Como era a nossa vida quando nós não sabíamos invocar o nome de Deus? Qual era a nossa alegria? Jesus Cristo é a nossa alegria. Nossa alegria hoje é Deus. A palavra de Deus diz até que a tristeza pula de alegria na presença de Deus. Ponto central da lição: os gentios tornaram-se descendência de Abraão e herdeiros da promessa, né? Através de quem? Através de Jesus Cristo. Nós vamos ver que eles se tornam, né, descendência de Abraão e herdeiros da promessa, através do filho. Lá, Abraão, quando ele tem o filho da promessa, Isaac, e que ele leva Isaac para ser sacrificado, e que aparece um anjo bradando, né, para ele não matar, porque Deus tinha preparado o cordeiro, estava tipificando
Jesus Cristo na cruz, o Cordeiro que tira o pecado do mundo, né? Porque nenhum sacrifício seria perfeito, né? Para pagar os nossos pecados, para que nós tivéssemos essa aliança com Deus, para que nós pudéssemos estar na presença de Deus, para que nós nos tornássemos herdeiros da promessa, né, que foi feita a Abraão. Então, através de Abraão, começa toda a história dos judeus. Através de Abraão, começa toda a história que nos levariam hoje a saber da importância o qual de nós sermos filhos de Deus e participarmos dessa promessa. Chamados à incircuncisão, né? Chamados à incircuncisão. O que é incircunciso, né? É algo que chama a atenção, né? O que é ser incircunciso? E o que é circuncisão? Incircunciso, né, era todo aquele que ainda não tinha sido circuncidado. Toda criança judia, ao 8º dia, ela tinha que ser circuncidada. O que era isso? Ela tinha que cortar o prepúcio dela, né? Tinha que ser cortado, e tudo tem a ver com Cristo, porque tinha que haver derramamento de sangue, né? Então, toda criança, né? E os gentios, eles não tinham isso, né? A não ser que eles se convertessem ao judaísmo, né? Obedecendo à lei de Moisés, né? O qual foi feito para todos eles circuncidar, né? Na era antes de Cristo, além de mortos espiritualmente, os gentios eram desprezados pelos judeus e identificados como incircuncisos. O que seria hoje? Por que eles eram desprezados e chamados de incircuncisos, né? Porque eles não faziam parte da linhagem de Abraão, né? E a marca, talvez, maior fosse essa, eles não poderem participar dessa circuncisão, que era um marco do judaísmo, né? Do judaísmo, né? Era um marco, né? O qual havia um ritual do qual toda criança deveria passar, né? E eles estavam sendo ali discriminados. Por quê? Primeiramente, porque não eram judeus. Então, os judeus olhavam para eles e falavam, lá vai aqueles pagãos lá. E eles eram, adoravam vários deuses, né? Eles não tinham, né, o verdadeiro, por isso que mais na frente a gente vai ver quando Pedro entra numa discussão, né, que ele está almoçando lá com os gentios, e quando chega um outro discípulo, né, ele se levanta. Então, a gente vai ver tudo isso mais na frente. Primeiro, conceito de circuncisão. Circuncisão, conforme vocês estão lendo aí, é a remoção cirúrgica do prepúcio do órgão sexual masculino. Era prescrito na lei como sinal externo que pertencia ao povo da aliança de Deus, né? Então, eles tinham uma marca, né? A marca que nós poderíamos falar da promessa. Eu sou judeu, então meu filho vai ser circuncidado, né? Qual o significado religioso da circuncisão? Como a corrupção e as práticas idólatras estavam fortemente relacionadas com a sexualidade depravada, a circuncisão simbolizava a aliança de purificação requerida ao povo escolhido. Então havia uma separação, né? Eles tinham essa honra de vir da linhagem de Abraão, né? Eles tinham essa honra de carregar, e eles também carregavam seriamente os costumes e as leis de Moisés. Seguiam ao pé da letra, né? Seguiam ali firmes. A circuncisão do coração. A boa nova que Paulo traz é de que uma verdadeira circuncisão não se tratava de uma operação
externa, na carne, realizada pelos homens. Mas aqui foi feita no interior do coração, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Romanos, capítulo 2, versículo 29, está escrito: mas é judeu o que é no interior, e circuncisão a que é de coração, no espírito, não na letra, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. O que é que Paulo estava querendo tratar a respeito disso, né? Que a verdadeira circuncisão não era aquela baseada na lei, o qual tinha que cortar o prepúcio. Não. A verdadeira circuncisão, ela foi feita, né, no coração. E como isso aconteceu, né? Rasgai não as vossas vestes, né? A gente vê esse texto lá na palavra de Deus, né? Mas que nós deveríamos sim rasgar o nosso coração, abrir o nosso coração, cortar ele mesmo, será abrir ele, né? Então, a diferença é muito grande nisso, né? Com Jesus, nós participamos, gentios poderiam participar dessa circuncisão. Com Jesus, reconhecendo ele, eles poderiam aproveitar desse momento e ser circuncidados, verdadeiramente participando das promessas, né, de Deus, das promessas lá de Abraão. A circuncisão na nova aliança. O assunto da circuncisão gerou discussões acaloradas entre judeus e gentios. Gálatas, capítulo 5, do versículo 2 a 3, está escrito assim: versículo de número 1, estáis, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou. E não torneis a colocar-vos debaixo de um jugo de servidão. Eis que eu, Paulo, vos digo que se vos deixar circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. E, de novo, protesto a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar a lei. O que quer dizer isso, né? Por que gerou essa discussão na época? Porque muitos gentios queriam circuncidar. Na verdade, o Pedro, sendo judeu, ele pregava para os gentios, né? E ali vai haver uma confusão, porque muitos que tinham se convertido, né, dos judeus, eles queriam que os gentios também se circuncidassem. Não, para você participar, o lance todo era participar da promessa, era falar que era da linhagem de Abraão, que estava, né, se convertendo ao judaísmo. Então, os judeus que se convertiam, eles estavam pressionando, não, ó, se você agora está vindo para Cristo, se agora você se você crê nesse Jesus que foi ressurreto, no Jesus que desceu da cruz, o qual Paulo estava pregando, Paulo estava falando, né? Olha aí, ó, se você circuncidar, você está voltando para a lei. Então você vai ter que comprar. Você está anulando o sacrifício de Cristo na cruz, né? Paulo, ele estava expressando verdadeiramente a graça de Deus, né? Que nós fomos adotados, né? Nós fomos regenerados, né? Nós fomos tomados ali como filho pelo sacrifício de Cristo na cruz, né? Quando o véu se rasga de cima a baixo, quando aquele véu é rasgado de cima a baixo, não de baixo para cima, né? Estava aberto para nós, né? O caminho para Cristo, o caminho para Deus, né? O nosso diálogo fácil com Deus, né? Estava caindo por terra ali tudo aquilo que tinha que fazer referência à lei, né? E Paulo falou, se você observar ela, você toma cuidado. Ele fala, não torneis a vos colocar debaixo do jugo da servidão, né? Tanto é que a gente vai ver Jesus criticando, vai ver Jesus falando, né? Da forma como ele veio, né? A respeito daqueles que guardavam a lei, né?
daqueles judeus que estavam ali, que tinham o maior orgulho de se mostrar que era judeus, né? Mas Paulo fala, né, quando houve essa confusão aqui entre judeus e gentios, né? Paulo está falando, olha, estáis, pois, firmes na liberdade com que Cristo vos libertou, né? E não tornei a colocar debaixo do jugo da servidão. Eis que eu, Paulo, vos digo que se vos deixar de circuncidar Cristo, de nada vos aproveitará. Essa graça manifestada de Deus na nossa vida hoje é a coisa mais importante que nós temos, né? Esse favor imerecido, né, de tudo que nós fizermos, todos os esforços, né, não vai adiantar, porque o sacrifício maior foi feito na cruz. O sacrifício maior Cristo fez, né? Quando ele diz, está consumado, tudo estava resolvido, né? Então, quer dizer, pastor, que eu não preciso fazer a obra, que eu não preciso jejuar. Não, meu amado. Quando você entende a graça de Deus, esse favor é merecido. Quando você recebe um presente que você não merecia, você fica grato. E você quer passar essa gratidão para outras pessoas. É por isso que nós pregamos o evangelho, é por isso que nós visitamos, é por isso que nós oramos uns pelos outros, é por isso que nós jejuamos, certo? É por isso. Mas a gente não pode viver isso. A síntese do tópico 1. Os gentios não faziam parte do pacto da circuncisão e por isso estavam excluídos da aliança de Deus. Estranhos ao concerto da promessa. Ao descrever a história passada dos gentios, o apóstolo traz à memória que naquele tempo, isto é, antes da regeneração, eles viviam imersos no paganismo e, portanto, sem Cristo, né? Então, antes, né, eles da regeneração, eles viviam no mundo e estavam sem Cristo. Porque quem é amigo do mundo se torna inimigo de Cristo. E eles simplesmente viviam, né? Eles eram politeístas, né? Adoravam várias coisas, né? Eles eram chamados de pagãos, como nós falamos ali, né? Adoravam outros deuses, né? E viviam imersos nisso, nesse paganismo. Estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel. No versículo 12, o apóstolo salienta a desvantagem de os gentios não pertencerem à comunidade de Israel, né? Qual era essa desvantagem? Qual era a maior desvantagem? Era não fazer parte das promessas. Qual era a desvantagem? Era eles não terem as bênçãos que foram prometidas. E se a gente analisar essas promessas que eles queriam tanto, é só a gente ir lá no livro de Deuteronômio, né, que fala daquelas promessas maravilhosas, né, o qual a gente ama ela, né, lá no pacto mosaico, né, as promessas que vêm, bendito serás ao entrares, bendito serás ao saíres, né, o Senhor entregará os feridos diante de ti, né? Então, eles tinham tudo isso, né, guardado com eles, e eles viam a forma como os judeus, eles se manifestavam, a forma como eles viviam, né, a forma como eles eram honrados, o orgulho que eles tinham, né, de serem os judeus, né, de pertencerem, de ter isso tudo, né, e eles se sentiam menos. Agora, imagina só, quando Cristo vem e oferece a oportunidade para eles participarem dessas promessas. Imagina com grande alegria, né, eles se tornaram pequenos cristos, se tornaram cristãos. Imagina a alegria quando Paulo prega, quando Pedro prega, quando os discípulos, né, pregam e falam com ele, olha, vocês podem fazer parte dessa promessa. Trazendo para a nossa vida, não muda. Até então, nós não pertencíamos. E hoje nós somos a menina
dos olhos de Deus. Nós somos o Israel de Deus, né? Olha só, eles estavam excluídos não só dos símbolos externos, mas também não faziam parte do povo escolhido e, consequentemente, não podiam usufruir dos privilégios da aliança de Abraão. Entretanto, o que os gentios precisavam saber era que, por meio de Cristo, eles também se tornariam descendência de Abraão, né? E isso foi pregado, e isso foi falado a eles, né? Essa palavra chegou ao coração deles. Gálatas, capítulo 3, está escrito assim, no versículo 7 e 9. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou o primeiro evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti, de sorte que os que são da fé são benditos como o crente Abraão. Era simplesmente acreditar, era simplesmente ter fé. Nós somos aceitos pela nossa fé. A palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus, né? Que a nossa fé, que é a graça que agrada a Deus, né? Que a nossa fé é que faz as coisas mudarem na nossa vida. Então, nós precisamos trazer isso para a nossa vida. Alienados do pacto da promessa, uma vez separados da comunidade de Israel, os gentios desconheciam totalmente os vários pactos que Deus estabelecera com os patriarcas israelitas. Esses pactos giravam em torno da grande promessa do advento do Messias, né? Eles desconheciam que veria, né, o Messias. Atos, capítulo de número 13, do versículo 32 a 37, está escrito assim: e nós vos anunciamos que a promessa que foi feita aos pais, Deus a cumpriu a nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus, como também está escrito no Salmo 2: meu filho és tu, hoje te gerei. E o que ressuscitaria dentre os mortos para nunca mais tornar a corrupção? Disse assim: as santas e fiéis bênçãos de Davi vos darei. Por isso também, em outro salmo, diz: não permitas que o teu sangue veja corrupção. Porque, na verdade, tendo Davi no seu tempo servido conforme a vontade de Deus, dormiu. Foi posto junto de seus pais e viu a corrupção. Mas aquele a quem Deus ressuscitou, nenhuma corrupção o via. Isso está escrito lá no livro de Atos, capítulo 13, versículo 32 a 37. A promessa, né, estava sendo cumprida, né? E os gentios, eles estavam observando, eles estavam vivendo aquilo ali, né? Eles estavam participando dessa promessa se cumprir, né? Que Deus haveria de ressuscitar. Que Deus, através do seu Filho encarnado, haveria de ressuscitar. E eles, bastariam eles crer nisso para eles poderem fazer parte dessa aliança, né? O que era o pacto abraâmico, né? Que pacto é esse? O pacto abraâmico, Gênesis capítulo 12, do versículo 1 a 3, está escrito assim: o que era esse pacto? Ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da tua casa e da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei-te, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus escolhe uma pessoa, né? E essa pessoa ouve a voz de Deus, né? A fé de Abraão é algo inquestionável, e ele, apenas por ouvir aquela voz, ele sai e vai distante, vai caminhando, porque Deus tinha feito. E Deus começa a trazer promessas para a vida dele. E fala que de acordo com a fé dele, de acordo com a fé de Abraão,
né, que todos aqueles, né, seriam abençoados, todas as famílias seriam abençoadas, e em ti serão benditas todas as famílias da terra, por causa do quê? Da bênção que Deus tinha colocado a Abraão. E Abraão iria abençoar as outras nações, né? Através de Abraão, através da fé dele, que foi um marco na história, né? Todas as famílias seriam abençoadas, né? Todos seriam abençoados. O que é o pacto mosaico? O pacto mosaico é o pacto, né, feito com Moisés, conforme nós falamos aqui, né, Deuteronômio 28, Deuteronômio 28, do versículo 6 ao 14. O que era esse pacto mosaico? O que estava escrito lá, né? Está escrito assim: bendito será os aos entrares e bendito será os saíres. O Senhor entregará feridos diante de ti e dos teus inimigos, que se levantarem contra ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão da tua presença. O Senhor mandará que a bênção esteja contigo nos teus celeiros, e em tudo que puseres a tua mão, e abençoarás na terra que te deu o Senhor, seu Deus. Imagina só, se os gentios daquela época não queriam participar disso tudo, não queriam participar dessas bênçãos, não queriam participar dessas alianças, né? Se eles estavam ali e ouviam, né, os judeus daquela época declarando, né, falando das bênçãos que tinham sobre a vida deles, e não é da gente duvidar, né, que todo judeu é abençoado por causa dessas bênçãos, né? Não é, a gente não estranha quando a gente vê um judeu, a maioria, pelo menos que eu conheço, eles são abençoados, eles têm a bênção, né, lá de Abraão, né? E parece que tudo que eles colocam a mão verdadeiramente é abençoado, né? E que era o pacto davídico, né? Segundo Samuel 7, capítulo 13, versículo 16, está escrito assim: e esse edificará uma casa no meu nome, e confirmarei o trono do seu reino para sempre, e lhe serei por pai, e ele me será por filho. E se vier a transgredir, castigá-lo-ei com vara de homens e com açoite de filho de homem. Mas a minha benignidade não se apartará dele, né? Então, no pacto davídico, talvez, né, o que os gentios olhavam era isso, que a bondade de Deus nunca se apartaria daquele que tivesse o pacto com Deus ou fizesse parte dessa aliança com Deus, né? Então, por que eles queriam tanto isso? Por que eles almejavam tanto participar dessas bênçãos, né? E por que eles estavam excluídos? E quando vem a oportunidade, eles agarram. Nicodemos, quando tem um encontro com Jesus, ele resiste. Ele era judeu. Os gentios, quando recebem a palavra, Pedro, apenas numa pregação, que mais de 5.000 pessoas se converteram. Imagina você falando: olha, hoje você vai ter parte nos pactos abraâmicos, nos pactos mosaicos, no pacto Davi. Olha só que interessante que é. Os gentios não tinham noção e, por conseguinte, estavam alienados de qualquer promessa ou esperança messiânica. Agora, uma vez regenerados em Cristo, é revelada a grandeza do amor divino. A antiga condição dos gentios era desoladora. Viviam sem Cristo, estavam separados de Israel e eram estranhos ao concerto da promessa. Sem esperança e sem Deus. A palavra esperança traz a ideia de confiança. E nas Escrituras, o seu principal uso está ligado à confiança nas promessas divinas. Por que nós temos esperança? Porque nós cremos nas promessas. Jesus, quando foi assunto ao céu, ele deixou promessas. João, quando ele descreve lá no seu evangelho, ele fala das promessas. Olha, Jesus foi preparar lugar, mas ele vai voltar.
O livro da Revelação de Apocalipse está cheio de promessas, que nós vamos para um lugar que não vai haver choro, nem ranger de dentes. E nós participamos disso. Por isso que nós temos esperança. Por isso que nós temos essa garra para poder servir a Cristo, para termos, né, santidade, vivermos, né, esperando. Porque se tem uma promessa, e para essa promessa ser cumprida na minha vida, eu tenho que viver de uma certa forma, é sinal que eu tenho esperança, que vivendo dessa forma, eu consigo atingir a promessa que foi me feita. Foi prometido. Agora eu tenho que viver de modo digno para mim ter esperança de alcançar essa promessa, né? Foi por fé. Se a gente for lá em Hebreus 11, quando fala do relato da fé, né? Foi por fé, né? Aquela mulher, aquela prostituta, né? Raabe, quando eles invadiram Jericó, a esperança dela era aquele fio escarlate. A promessa era qual? Olha, coloca o fio escarlate aí. Se esse fio tiver aí, se essa fita vermelha tiver aí na sua janela, na sua porta, né? Nós não vamos fazer nada com você e nem com sua família. A promessa era ela, a esperança dela era qual? Era colocar aquela fita vermelha e crer, né? Ela tinha esperança naquilo ali, da mesma forma nós temos esperança. Mas nós cremos na promessa, que a promessa vai se cumprir na nossa vida, quando nós verdadeiramente entendemos o significado dela, né? Que conforme João relata, há um céu preparado para nós, há uma cidade preparada para nós, o qual as ruas são de ouro, né? Então a gente começa a imaginar isso, que tem preparado para nós, né? Podemos afirmar que os gentios eram desprovidos dessa esperança por causa da parte da filosofia grega, que descartava a possibilidade de uma vida além túmulo, né? Cidade de Éfeso, cidade rica, né? E os gentios que moravam ali, aqueles que não tinham, como de outras cidades, cidade de Corinto também, né? Eles eram influenciados. Como muitos de nós somos influenciados até hoje. Como muitos de nós recebemos palavras, até mesmo pregações, exortações que faz com que a gente não queira ter essa vida de esperança em Cristo. Não, Jesus está demorando muito a voltar. E já vejo falar que Jesus vai voltar desde a época do meu bisavô, mas até hoje não voltou. Mas nós estamos vendo a cada dia se cumprindo aquilo que ele prometeu. Quando ouvires falar de rumores de guerra, quando ouvires falar de pestes, quando ouvires falar disso, pai matando filho, tal. Mas isso mas está acontecendo. Quando vocês viram o amor de muitos esfriando, olha, toma cuidado, porque eu estou voltando. Há uma promessa da volta de Jesus. E eles nos deixou avisado do que aconteceria. Como a esperança é a âncora para a alma, os gentios desprovidos dela padeciam de medo e incerteza. Eles não tinham esperança nenhuma. A salvação era só para os judeus. Como eles poderiam fazer parte disso? Como eles poderiam ter esperança? Se o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, e eles não faziam parte. Se Israel era a nação, como eles poderiam fazer parte disso? Se eles não tinham nem conhecimento. Agora imagina a nossa gratidão, ou como nós somos agraciados, né, pela plenitude dos tempos, como nós somos agraciados, né, por termos, né, recebido essa graça maravilhosa de podermos entender o que Jesus fez na cruz, o sacrifício dele todo, né? Quando as escamas dos nossos olhos caíram, né? Olha só que coisa maravilhosa. Da mesma forma, eles se agarraram. Olha a conversão lá que houve, quantas conversões
maravilhosas que aconteceram sem Deus no mundo. A expressão sem Deus não significa que os gentios não serviam ou não acreditavam numa divindade. Ao contrário, eles eram politeístas, idólatras, e acreditavam e adoravam muitos deuses, né? Eles acreditavam em tudo que aparecia, né? Tanto é que em Atenas tinha uma cidade lá, qual Paulo estava pregando, que tinha lá um monumento lá sem nada. E Paulo começa a falar do Deus desconhecido. E quem estava ali, né, os pensadores, os filósofos da época, eles admiraram com aquilo, olha, esse Deus desconhecido, e Paulo aproveita o gancho e prega. Então, eles acreditavam em outras coisas, mas há somente um Deus, um só Senhor, há somente um Salvador, né? Há somente um Deus, o Criador dos céus e da terra, há somente o Salvador, Jesus Cristo, Filho de Deus, que morreu e derramou seu sangue por nós, né? Assim, por meio de seu paganismo, estavam alienados do Deus que havia se revelado a Israel. Entretanto, infelizmente, esse quadro foi alterado pela intervenção dos desígnios eternos do verdadeiro Deus, né? Já havia, né, sido traçado um plano. João, capítulo 17, versículo 3, está escrito: e a vida eterna é essa, que te conheçam a ti, só por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Então, eles participaram, né? A intervenção foi essa. O que está escrito lá em João 3,17. E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti, só por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviastes. A antiga condição dos gentios era lamentável. Desprovidos de esperança, sem Deus, na vida caminhava a passos largos para a perdição no inferno, né? Para a nossa vida hoje, né? Para onde a gente está caminhando? Há dois caminhos, né? Céu ou inferno, né? Bênção ou maldição. Há dois caminhos. E naquela época, eles sem o conhecimento, a condição que eles estavam eles caminhavam a passos largos para a perdição e para o inferno. E a minha vida e a sua vida, como está? Como está a minha vida e a sua vida? A condição dos gentios era lamentável, desprovidos de esperança e sem Deus. E na vida caminhava a passos largos para a perdição e para o inferno. Sem Deus, não tem como. Se você não tiver Jesus na sua vida, não tiver uma vida de comunhão, não tem para onde você ir. Aonde você pensa que pode chegar sem Deus? Aonde você pensa que pode ir sem ter comunhão com Ele? Para nós terminarmos, noutro tempo éramos incircuncisos e estávamos excluídos da aliança com Deus, separados de Cristo e de Israel, vivíamos alienados ao concerto da promessa, desesperançados e longe de Deus. Olha, talvez a aula de hoje ela nos mostra o que a gente era e o que a gente é. O antes e o depois. Aquilo que a gente não conhecia e o que a gente conhece hoje. Aquilo que até para nós era normal e hoje já não. Se nós analisarmos a nossa vida hoje,
Quando Paulo cita e fala que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, quando Paulo cita que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, sabe? É isso que está escrito aqui. Nós éramos incircuncisos e estávamos excluídos da aliança com Deus, separados de Cristo. Nós, tanto faz. Mas hoje, nós temos uma nova vida em Cristo. Hoje, nós temos esperança em Cristo. Hoje, nós podemos viver essa aliança. Jesus, quando estava na ceia, ele pegou o cálice e falou: esse cálice, ele simboliza meu sangue. É o cálice da nova aliança. Olha que coisa mais linda. Havia uma aliança feita atrás. Agora uma nova aliança. Através do sangue de Cristo Jesus. Por isso que nós precisamos entender essa maravilhosa graça de Deus. Que nós precisamos entender que até então nós não éramos nada. Tivesse na época da lei, nada. Mas Cristo veio para libertar-nos, para nos tirar da escravidão do pecado. Cristo veio para que nós pudéssemos ter essa aliança que foi feita ali na cruz do Calvário. Para finalizar, deixe que Jesus transforme a sua vida. Conforme nós postamos hoje de manhã, essa graça, ela teve um alto preço. Essa justiça foi pago um alto preço para nós sermos justificados. Foi o sangue de Cristo na cruz. E a cruz, na verdade, é a nossa esperança. Cristo é a nossa esperança. O Cristo ressurreto é a nossa esperança. O Cristo vivo é a minha e a sua esperança. Nós precisamos valorizar muito isso. O que nós éramos e o que nós somos hoje em Cristo Jesus. Até então desgarrados, gentios, pagãos. E hoje adotados, filhos, herdeiros, co-herdeiros de Cristo. Hoje, participantes da glória de Deus. Hoje, nós vivemos tendo esperança. Nós podemos crer num amanhã, porque Ele vive. Antes nós não tínhamos esperança do amanhã. Mas hoje nós temos esperança. Porque nós cremos que nós fazemos parte dessa família. Que nós fazemos parte das bênçãos de Abraão. Que nós fomos chamados também para sermos abençoadores, para abençoarmos também outras vidas com o nosso testemunho, com o nosso caráter, com a nossa palavra, que nós também participamos dessa bênção. Olha que coisa mais linda! Eu ainda tenho 5 minutinhos e quero ler um trecho aqui só para nós finalizarmos mesmo a carta de Pedro. 2 Pedro. Segunda Pedro, capítulo 2, no versículo de número 22, só para nós terminarmos, te dar uma palavra de impacto maior nessa noite.
Por quê? Versículo 21. Porque melhor lhes fora não conhecerem o caminho da justiça do que, conhecendo, desviarem-se do santo mandamento que lhes fora dado. Deste modo, sobreveio-lhes o quê? Por um verdadeiro provérbio que se diz: o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada ao esponjadouro da lama. No dia que eu li isso, me impactou. Nós trilhamos um caminho de santificação a cada dia. E por que eu quero me santificar a cada dia? Porque eu quero Cristo na minha vida a cada dia. Porque eu tenho uma promessa. Eu estou esperando essa promessa ser cumprida na minha vida. Eu vivo alicerçado, baseado nessa promessa. E o que é que nós vemos falando? Antes não tivéssemos conhecido, antes não tivéssemos feito parte dessa nova aliança. Porque nós conhecendo essa palavra, nós não vamos ser que nem o cachorro que volta ao vômito, e nem a porca que depois de ser limpa, ela volta lá para o chiqueiro para se lambuzar, não. Dê valor a essa nova aliança. Dê valor às promessas. Dê valor você ser filho de Deus. Dê valor você ser um cristão. Dê valor você se espelhar em Cristo para ter uma vida digna e santa. Dê valor. Há muitos anos atrás, falando de circuncisão, me contaram uma historinha e eu finalizo ela em 2 minutos. Que uma família tinha comprado uma porquinha para a filhinha e criaram ela dentro da casa. E a filhinha, muito alegre, ia lá todas as vezes e quando dava banho, colocava fitinha rosa na porquinha. Mas quando soltava a porquinha corria lá pro lamaçal, para assim, sujar, porque era a natureza dela. Isso não foi nenhuma, nem 2, nem 3, nem 4 vezes que aconteceu. Até que eles resolveram chamar um veterinário para ver o que podia fazer. Aí o veterinário pegou o coração de uma ovelha e colocou lá na porca. A partir daquele dia, nunca mais aquela porca quis saber de lama. Na nossa vida não é diferente. Até então, quando nós não conhecíamos a Cristo, quando nós não conhecíamos essa aliança maravilhosa e nem conhecíamos as promessas, são 21 horas. Podia dar banho na gente, podia falar de Cristo para a gente, que daí um pouco nós estávamos na lama. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Até que um dia a verdade veio, nos libertou. Tiraram o nosso coração de pedra e colocaram um coração de carne. E fomos verdadeiramente circuncidados, cortados, para poder tirar esse coração de pedra. E nos deram um coração de carne, conforme está escrito lá no livro do profeta Ezequiel. E esse coração fez toda a diferença. Que nessa noite o Espírito Santo possa verdadeiramente estar fazendo coisas grandes na sua vida. Que essa palavra possa te impactar, que essa palavra possa fazer você querer a cada dia mais viver uma vida digna daquele que te chamou. Que você possa querer ter uma vida de santidade, não sendo que nem o cão que volta ao vômito, nem que a porca. Que não. Mas se acontecer, ele é poderoso para perdoar, para te limpar, para te purificar. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Tenha uma noite abençoada. Que Deus abençoe a cada pessoa que está participando
que ouviu. Espero que o Espírito de Deus possa ter falado com você. Glória, honra, louvor a Ele. Que de mim mesmo, cada dia que passa, eu sei que a gente não é capaz de nada. Mas eu sei que o Espírito Santo é capaz de pegar as palavras que saem da minha boca, tocar na sua vida e poder trazer uma mudança. Então, que Deus os abençoe em Cristo Jesus. Uma noite, né, abençoada. Deixa o versículo da palavra de Deus, qual diz que deita em paz e logo pega no sono, porque somente o Senhor me faz repousar seguro. Que você, nessa noite, ao deitar, não haja enfermidade, não haja dor, não haja preocupação com o dia de amanhã. Que nessa noite, quando você deitar, você verdadeiramente possa pegar no sono e dormir em paz. Porque somente o Senhor te faz repousar seguro. E que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito de Deus esteja sobre a sua vida. Seja abençoado em nome de Jesus. Deus os abençoe.